Boa tarde, bom dia, boa noite para você, estudante do primeiro ano do ensino médio. Estamos aí em mais uma aula da matéria mais linda, da matéria mais gostosa que tem, que é língua portuguesa. Para quem não sabe, eu sou o Magno Andrade e vou estar trabalhando hoje com vocês, falando, sobre um assunto bem interessante, que é o relato pessoal. Bom, este tema é um tema que está aí no seu PET. Você vai ver que lá na semana 1 do PET, a gente já vai falar justamente sobre essa ideia aí do relato pessoal. E aí nós temos alguns exemplos, temos a estrutura, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida, consulte lá o seu PET, vai acompanhando ali com a leitura do PET, que vai dar certinho, e eu sei que você vai conseguir entender tudo que eu falar aqui, beleza? Vamos lá. Para início de conversa, a gente tem que entender onde que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos no tipo textual narrativo. Então, quando a gente fala de gênero textual e desse gênero textual relato pessoal, nós estamos tratando de um gênero em que nele há a predominância do tipo textual narrativo. Como assim, professor? Nele há a predominância do tipo textual narrativo. Bom, a gente pode pensar da seguinte forma, olha. Se eu tenho aqui um texto, isso aqui tudo é meu texto. E aí eu digo que este texto, ele tem predominância, olha, eu vou pôr aqui um P de predominância, do tipo narrativo, quer dizer que a maioria daquilo que compõe esse texto é do tipo narrativo. Olha, então eu vou ter aqui, quase que a totalidade desse texto narrativo. Porém, eu posso ter dentro de um mesmo gênero textual, como o relato pessoal, a presença de outros tipos textuais. Então, embora a predominância aqui seja do narrativo, eu posso, por exemplo, em um relato pessoal, ter também um pouquinho do descritivo. Olha que legal, então. Nós temos um gênero textual que pode ter aí a presença de 1, 2 ou até dos 5 tipos textuais que nós temos. Quais são os 5 tipos textuais para relembrar? O narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo e o dissertativo argumentativo. Tranquilo, gente? Então, quando eu falo, por exemplo, predominância de algum tipo textual, é exatamente isso que eu estou dizendo. Que nele a maior parte é de um tipo textual específico. Tranquilo? Continuando, então. Vamos voltar para a nossa tela. O tipo textual aqui, então, é o narrativo. E como nós sabemos, todo texto narrativo, ele precisa de ter os 5 elementos da narrativa. É obrigatório que tenhamos ali a presença desses 5 elementos da narrativa dentro de um texto narrativo. Professor, eu não me lembro quais são os 5 elementos da narrativa. Vamos lembrar agora. Então, nós temos o personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Esses são os 5 elementos obrigatórios que toda narrativa deve ter. Para lembrar, para ficar fácil, perceba que nós formamos aqui, olha, com as iniciais, a palavra pente. Então, é só lembrar do pente. Esse pente mesmo que você usa aí na sua casa. Lembra do pente e aí você vai puxando na sua memória qual é a palavrinha correspondente a cada uma das letras de pente. Personagem,
enredo, narrador, tempo e espaço. Todo texto narrativo ele precisa de ter estes 5 elementos, essencialmente. Tranquilo? Beleza. Olha, já relembramos um tanto de coisa hoje. Para poder saber onde que nós estamos, de que gênero parte este que nós estamos indo tratar hoje, que é um relato pessoal, tá? Continuando. Temos agora os gêneros literários, olha. Se eu tenho tipo textual narrativo, esse tipo textual ele é formado também por alguns gêneros literários, que são aqueles gêneros textuais pertencentes à literatura, que estruturam os textos literários. E aí eu trouxe alguns, olha. O romance, a novela, a HQ, o conto, tá? Então, o romance é aquela história que tem um enredo principal, mas que tem outros enredos particulares e que compõem uma história grande, tá? Esse é o romance. A novela ela é parecida com o romance, mas ela tem menos enredos. Então, portanto, ela vai ser mais curta, tá? Ela vai ter um enredo principal e pode ou não ter alguns outros enredinhos, digamos assim, alguns enredos menores na história, tá? A HQ, que é a história em quadrinhos, então, mais comumente que nós temos aí as histórias da Turma da Mônica, tá? Que são as HQs. E os contos, que assim como a novela e o romance, também vão tratar de algo, também vai contar ali uma história, porém, essencialmente tem um enredo só. Ou seja, ela é bem mais curta do que a novela e o romance. É neste cenário aqui, então, que a gente consegue localizar o relato pessoal, porque ele também é um gênero literário. Então, olha, vamos fazer a leitura junto comigo. A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos e foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Perceba então, primeira coisa, não tem esse pontinho aqui, tá, gente? Esse pontinho aqui não era para ter, tudo bem? E outra coisa, olha, esse texto aqui é do Paulo Freire, chama-se Minha Primeira Professora. E aqui a gente tem justamente um relato. A gente tem, então, um momento em que ele vai contar algo de sua vida pessoal. Por isso que chama relato pessoal. E é interessante a gente pensar em algumas questões, olha. Primeiro, o uso da primeira pessoa, olha. Em meu aprendizado. Isso é uma das características que a gente vai ver daqui a pouco. O uso da primeira pessoa em um relato pessoal, tá? Além disso, tem algumas descrições e tem também a presença de verbos no passado, olha. Chamava, foi e outros verbos no passado. Por quê? Porque também a gente vai privilegiar na escrita de um relato pessoal os verbos usados no passado. Você não tem como relatar algo no futuro, relatar algo que ainda não aconteceu. A gente relata, a gente conta aquilo que já aconteceu. Por isso, o uso predominante de verbos no passado. Tranquilo? Vamos ver então agora o conceito e a estrutura para a gente entender melhor sobre o relato pessoal, tá bom? O relato pessoal é um gênero textual que tem por objetivo narrar um acontecimento da vida de quem o escreve. Olha só então que legal. Tem algo essencial neste conceito que é narrar um acontecimento da vida de quem o escreve. Por isso, justamente por isso que ele é pessoal, tá bom? Eu trouxe a definição da palavra relato e da palavra pessoal. E vou mostrar para vocês, porque assim nós vamos entender ainda mais sobre este gênero textual, tá bom? Vamos lá. Relato é um substantivo masculino.
ato ou efeito de relatar, relação. Exposição escrita ou oral sobre um acontecimento, narração, descrição, informação. Pessoal, adjetivo de 2 gêneros, que é próprio, particular de cada pessoa. Olha só que interessante. Primeiro, eu quero mostrar para vocês algo que é importante, que os conceitos eles vêm enumerados, olha, 1 e 2, e aqui é só o 2. Por quê? Porque quando a gente consulta o dicionário, além de ele falar normalmente qual que é a classe de palavras da palavra que a gente pesquisou, ele também vai trazer algumas definições. Porque, a depender do contexto, uma só palavra pode ter algumas definições, alguns significados, tá? No caso da palavra relato, eu trouxe para vocês a definição 1 e a definição 2. E no caso da palavra pessoal, eu trouxe para vocês a definição 2, tá bom? Então, olha, relatar é uma exposição escrita ou oral, ou seja, falada, né? De um acontecimento. É narrar, é relatar. E o pessoal é aquilo que é particular de cada pessoa. Por isso que, olha, vou voltar aqui. Nós temos como definição do relato pessoal o fato de ele ser uma narração de um acontecimento da vida de quem o descreve. A gente precisa de deixar muito claro essa definição de relato pessoal, porque ela não é uma história. A gente pode falar, professor, mas relato pessoal é um conto normal. Não necessariamente. Qual que seria então a diferença essencial de um conto para um relato pessoal? O conto, ele pode ter vários tipos de narrador, ele pode ter um enredo muito diferente. O relato pessoal, ele vai tratar da vida de quem o escreve, tá? Por isso ele é pessoal, ele vem da própria pessoa. Tranquilo, gente? Entendido até aqui? Continuando então. Características do relato pessoal. Verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa. Os verbos estão predominantemente no passado. Uso de advérbios para marcar a sequência das ações. Uso de adjetivações e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Vem comigo então, vamos ver melhor essas características aqui. Lembra que eu falei? O uso do verbo na primeira pessoa? Quem que é a primeira pessoa? É o eu, né? A primeira pessoa do singular é eu. Então, já que nós estamos tratando de um gênero textual, cujo objetivo é justamente contar a vida daquela pessoa que o escreve, há predominância da primeira pessoa do singular, tá? Há predominância também de verbos no passado, como eu falei para vocês, e apontei lá no exemplo do texto do Paulo Freire, tá? Por quê? Já disse, não tem como nós contarmos, nós relatarmos algo que ainda não aconteceu. A gente só conta aquilo que já aconteceu. Tem como você prever uma fofoca e contar para alguém? Não tem. Você tem que contar aquilo que já aconteceu, não é? É disso que a gente está falando. E eu quero, mais uma vez, destacar com vocês essa palavrinha aqui, olha. Predominante. Já falei dessa palavra predominante antes, lá no nosso... na hora que eu estava falando do gênero textual. E aqui ela aparece de novo. Por quê, gente? A gente não pode falar que algo em língua portuguesa ou na interpretação de texto é assim, pronto, acabou. Na matemática a gente consegue. 2 mais 2 é 4 e ninguém vai discutir isso. Porém, na língua portuguesa, não. Por isso que a gente usa o predominante, que a maioria dos verbos que aparecem é no passado e é na primeira pessoa. Mas pode acontecer de, em um determinado texto, aparecer outros verbos conjugados em uma outra pessoa ou em um outro tempo. Tranquilo? Então, vamos lá. Uso de advérbios para marcar a sequência das ações. Então, olha, o uso de advérbios aqui é muito importante.
Os advérbios são aqueles que vão dar as noções de tempo, de causa, de modo, tá? São eles que vão dar essas noções nos textos. E é muito comum a presença de advérbios nos textos, tá? E o uso de adjetivações e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Então, também haverá a presença dos adjetivos, das locuções adjetivas ou das orações adjetivas e a presença da descrição. Então, se eu quero, por exemplo, relatar um dia que eu tive no parque, eu posso começar o meu texto descrevendo qual era esse parque, como era este parque, neste momento do texto. Então, em que eu descrevo, há a presença do texto descritivo. Tranquilo, gente? Continuando, então. Estrutura do relato pessoal. Uso dos 5 elementos da narrativa, enredo, narrador, personagem e tempo. Falamos agora, só lembrar lá do pente. O narrador-personagem deve ser utilizado. Olha, o narrador-personagem deve ser utilizado. Por isso, a presença da primeira pessoa primeira pessoa do singular. Porque é justamente o narrador-personagem que vai predominar aí neste texto, tá? Ele deve ter um título e a introdução vai ter o contexto com o personagem, tempo, espaço e o fato, o problema. O desenvolvimento, a construção da trama e o clímax. E a conclusão, o desfecho e muitas vezes a reflexão ali acerca daquilo que foi narrado. Tranquilo, galera? Continuando então. Vamos analisar um relato pessoal. A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos, depois de escrever no quadro negro. Paninho bordado com flores, pássaros, borboletas. Ela passava o exercício e de mesa em mesa ia corrigindo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada, amarradinha uma na outra. Olha só que interessante, então. Aqui a gente tem um menino, né? A gente sabe que é um menino porque, inclusive, um trecho desse texto tem aí no pet de vocês, e é um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, tá? E aqui a gente tem, olha, a presença da personagem, então ele está falando da professora, a presença de verbos no passado, olha, gostava. A gente tem a presença da descrição, olha aqui essa frase. O que era bordado com flores, pássaros e borboletas? Justamente o paninho. Então, toda essa parte aqui, olha, é a descrição do paninho, tá? Mais uma vez, o uso aqui do verbo do passado, mas olha, nós temos o ela. Professor, você não falou que normalmente usa a primeira pessoa? Por que tem a terceira ali? Primeiro, é a primeira pessoa predominantemente, lembra disso? E aqui nós temos o relato do menino falando sobre a professora. Então, aí sim, a gente vai ter a presença da terceira pessoa, tá? Aqui a gente tem um outro trecho, me perdoem, e aí sim, olha, tem a presença da primeira pessoa. Ele fala, eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Legal, não é? Tem aqui a presença, olha, de uma locução adverbial na hora da chamada, né? Percebam, então, que todas as características que eu falei com vocês estão presentes neste texto do Bartolomeu Campos de Queiroz, Ler, Escrever, Fazer Conta de Cabeça, texto este que também está aí no pet de vocês. Beleza, gente? Bom, essas foram as referências que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido aí sobre o relato pessoal e que a aula facilite para que você possa
produzir aí, né, responder as perguntas do seu pet, tudo certinho, tudo bonitinho. Galera, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês e até mais.